Bom dia, turminha linda. Vamos para a nossa aula, agora a aula de português. Unidade 6, páginas 24 a 33, tá? Vamos entrar na nossa unidade 6 de português, aprofundando os fatos. Olha aqui, primeiros passos era identificar sobre essa imagem, tá? Olha, quando estudamos e falamos da reportagem, sobre a notícia, né? Que é um texto curto que informa o leitor sobre um fato atual, tá? Então, a Pro colocou umas ilustrações aqui. Depois, má notícia para o ambiente. Assim como a notícia, vamos falar agora de reportagem. A reportagem relata fatos reais, grifa aqui. Assim como a notícia, a reportagem relata fatos reais. No entanto, esse relato é o resultado de pesquisas, de seleções e de interpretações de dados. Interpretações são análises, exames, deduções, entendimentos e explicações. A reportagem que você vai ler a seguir chama a atenção para a necessidade de se encontrar uma solução para um problema ambiental. Leia o título da reportagem e tente antecipar o assunto do texto. Olha só, título: Mar de plástico. Então, vamos falar o quê? Deve ser sobre o quê? Deve ser sobre o acúmulo de lixo, né, de plásticos em algum oceano, em algum mar, né? Porque falou aqui, ó, e tente antecipar o assunto do texto. Pelo título, podemos imaginar que seja isso. Então, vamos lá. A notícia de que grande mancha de lixo do Pacífico já ocupa uma área 16 vezes maior do que estimava aumenta a urgência de uma solução para o problema de resíduos plásticos, os principais poluidores dos mares. Olha aqui, tá? Esse texto aqui está disponível nessa fonte aqui, tá? Continuando, então. Olha aqui, daí a Pro colocou a ilustração aqui, que tem na sua página 24. Acúmulo de lixo do plástico, né? Flutuando na costa norte de Honduras, em foto de Caroline Power, tá? O problema é global, tá? Ó. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão em praticamente todos os produtos tecnológicos que caracterizam a civilização atual. A lista é infindável: computadores, celulares, televisões e até containers e assentos de privada, afora produtos descartáveis, como talheres, plásticos, canudos, garrafas, boias, cordas, embalagens, cotonetes e redes de pesca. Então, em tudo isso aí que a prof acabou de ler, nós encontramos o quê? O plástico, são produzidos pelo plástico. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e versátil. Mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental. Então, olha aqui, que contamina todo tipo de ambiente na Terra. Apenas nos oceanos, estima-se que sejam despejadas 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano. Olha isso, tá? Estima-se, ó, apenas nos oceanos, estima-se que sejam depositados 8 milhões de toneladas de plásticos a cada ano. Olha aqui o que acontece. Uma foca capturada em rede de pesca. Olha só, um dos principais itens dos resíduos plásticos no atol de Curê, na região
do Havaí. Olha o que aconteceu. Quer dizer, ela ficou enroscada, tá? Olha isso. Esse volume se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Essa ilha, ó, ilha de entulho, já chamam de ilha de entulhos, está crescendo mais rapidamente que se previa. Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Scientific Reports, constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de plástico descartáveis em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas. Olha isso, tá? Então, olha só. 1.559 quilômetros quadrados e quase 2,5 vezes o território da França, 643.800 quilômetros quadrados. O estudo também concluiu que a Mancha ocupa hoje uma área, olha aqui, 16 vezes maior do que se estimava. Continuando o nosso texto. De acordo com o oceanógrafo Laurent Lebreton, da Fundação Holandesa de Oceankleanup, que desenvolve tecnologias para extrair a poluição plástica dos oceanos e realizou a pesquisa, a situação está pior a cada dia. Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico que ocupa a grande mancha de lixo do Pacífico, declarou durante a divulgação da pesquisa, tá? Olha isso. Segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à região após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão. Olha aqui mais uma imagem. A moça, né, querendo ir surfar, olha, montanha de lixo plástico em uma ilha das Maldivas, no Oceano Índico. Lá na sua página 25 tem essa imagem, tá? Pesquisa da Oceankleanup é considerada uma das maiores realizadas até hoje para avaliar a extensão da grande mancha de lixo do Pacífico. Para fazer o trabalho, os pesquisadores contaram com o apoio de 30 navios. Olha aqui, 30 navios, várias aeronaves e imagens tridimensionais obtidas do alto e na superfície. Além disso, 1,2 milhão de amostras foram coletadas. Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de fabricação legível, né? Verificou-se que havia plástico de 1977, olha só, 7 itens da década de 1980, 17 itens, né, da década de 1990 e 24 itens da década de 2001 e 2010. E um item de 2010, tá? Ó, 24 itens da década de 2000 e um item da década de 2010. Fragmentos. A análise também revelou que os pedaços pequenos que medem menos de meio centímetro compõem a maior parte do 1,8 trilhão de peças que flutuam na mancha, embora respondam por apenas 8% da massa suspensa no mar.
Em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse número chega a 5,25 trilhões, com um peso total de cerca de 290 mil toneladas. As redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. Então, olha, imagine quantos lixos, tá? São depositados. Olha aqui, albatroz, pate negro, com o estômago cheio de peças plásticas que ele ingeriu ao se alimentar no mar. Então, olha só quanto plástico dentro dele, né? Aqui está a fonte. Olha isso aí. Vamos continuar então. Olha como ele ingeriu plástico. Ficou curioso? Ó, magnitude, força, grandeza, intensidade. No dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 8,9 na escala Richter atingiu a costa do Japão. Foi o maior terremoto do país e o sétimo maior da história. Esse evento natural provocou um tsunami, causando morte e destruição. Agora aqui, ficou curioso? Não são apenas terremotos que causam tsunamis, erupções vulcânicas e até mesmo deslizamentos no fundo do oceano podem causar ondas enormes que se propagam por grandes distâncias. Vejam como essas ondas são formadas tá? Daí tem uma aqui para você poder pesquisar sobre isso aí, tá? Sobre que não são apenas os terremotos que causam tsunamis, tá? Aqui, a Pro colocou a tarefa, esse jogo rápido, que é sobre toda essa interpretação de texto que nós fizemos. Ó, releia a reportagem e assinale as alternativas corretas, tá? Lá na sua página 27, a respeito da grande mancha de lixo do Pacífico. Essa ilha de Entulhos está localizada entre a costa leste dos Estados Unidos e o Havaí? É só as corretas. Essa ilha de Entulhos está localizada na costa oeste do Havaí? Segundo uma pesquisa recente, ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados. O único responsável pela grande mancha de lixo do Pacífico é o Japão, que sofreu um terremoto e um tsunami em 2011. A área que ocupa é maior que o estado do Amazonas e quase 2,5 vezes o território da França. Em todos os oceanos do planeta, estima-se que o peso total dos entulhos chegue a 290 mil toneladas. Então, aqui você vai assinalar 3 alternativas corretas, tá bom? A Pro está dando a dica para você. 3. Continuação da tarefa, da página 27. O 2, estudamos bastante sobre isso. Quais dos elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto? Mar de plástico, título, subtítulo e intertítulo, tá? Quais desses elementos tem lá, tá? No texto Mar de Plástico? Tem título? Tem subtítulo? Tem intertítulos? Aqui, continuação da página 27 também. Lembra quando nós estudamos sobre a LID? Aqui, ó, no LID. 3. Complete as frases a seguir com as perguntas apresentadas no LID. O que, quem, onde, quando, como e por quê. A pesquisa foi realizada pelo oceanógrafo Laurent Lebreton, da Fundação Holandesa de Oceancleanup. Vai colocar aqui a perguntinha. Apenas nos oceanos são despejadas 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano?
A grande mancha de lixo do Pacífico ocupa uma área 16 vezes maior do que se estimava. O volume de plástico despejado nos oceanos se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico. A ilha de Entulhos está localizada entre a costa do Oceano dos Estados Unidos e o Havaí. Após pesquisa recente publicada na revista científica Scientific Reports, aqui vai pôr um exemplo para você. Vou fazer a primeira com você. Olha só, quem, tá? Então, aqui vai ser quem. A pesquisa foi realizada pelo oceanógrafo Laurent Le Breton, da Fundação Holandesa de Ocean Cleanup, tá? Então, é assim que é para você ir colocando. Aqui, continuando, na nossa página 28. No dicionário, leia as frases a seguir retiradas da reportagem. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. A lista é infindável, mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental que prejudica, né? Uma praga que está ali, que prejudica. Os adjetivos destacados são derivados dos vocábulos imaginar, fim, contestar e contestar, respectivamente. A terminação vel com L atribui a esses vocábulos o sentido de algo possível. Assim, qual é o significado de imaginável, findável e contestável? A letra B. Ao acrescentar o elemento in, qual o sentido que se deu para as palavras inimaginável, infindável e incontestável? Agora aqui a Pro vai colocar com vocês aqui. Olha lá, vamos prestar atenção. A letra A, imaginável, que se pode imaginar, tá? Findável, que tem fim. Contestável, que se pode contestar. Se quiser anotar aí, em algum cantinho, pode anotar, tá bom? Depois, a letra B. Deu-se o sentido de negação, que não pode ser imaginado. O in, né? Estava perguntando sobre o in. Que não pode ser imaginado, que não tem fim e que não pode ser contestado. Essa é a letra B quando falou do inimaginável, infindável, incontestável, tá? Deu-se o sentido, o in, na palavra de negação. Aqui, ao mesmo tempo que informa o leitor, a reportagem fornece uma abordagem mais ampla e profunda sobre os fatos, direcionando-se da notícia. Isso você pode grifar agora, tá? Então, grifa lá. Ao mesmo tempo que informa o leitor, a reportagem fornece uma abordagem mais ampla e profunda sobre os fatos, diferenciando-se da notícia. O assunto de uma reportagem pode ser aprofundado por meio de textos informativos. Vai passar uma informação, tá? A reportagem de pesquisas sobre o assunto, de depoimentos de especialistas, tá? De declarações de pessoas envolvidas direta ou indiretamente no fato, de quadros explicativos, de fotos e de mapas. Então, você pode grifar esse primeiro parágrafo e esse segundo que estamos falando aqui, ó, tá? Que a reportagem fornece e o assunto de uma reportagem. Continuando, grifa esses dois parágrafos aí. Chegou a hora de beber água e alongar um pouquinho, tá? Então, levanta, bebe água, tá? Vai ao banheiro, dá uma voltinha aí, alonga as perninhas, olha aqui, a menininho e menininho. E volta para a sua videoaula, né? Para a nossa aula de português.
Olha lá então, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho agora de ortografia. Lemos, tá? Tivemos lá toda uma leitura sobre aquela pesquisa do mar de plástico. Agora vamos falar um pouquinho na página 28 sobre ortografia, a parte de gramática, acentuação das palavras paroxítonas 2. Lembra? Na outra unidade, a Pro ainda falou, ó, paroxítonas 1, porque depois vem o paroxítonas 2. Agora entramos na acentuação das paroxítonas 2. Ó, leia a manchete a seguir. Fórum discute estratégias para preservação ambiental. Era isso aqui que era para a gente ler. Aqui. Antes de iniciar o estudo da ortografia nesta unidade, pesquise o significado de fórum, tá? Então, olha lá. Pesquise o significado de fórum. Provavelmente, ó, alguns alunos irão encontrar as definições: espaço físico onde está localizado o poder judiciário e assembleias ou reuniões que têm o objetivo de discutir um tema em comum. Então, esse seria o significado que você pode ter encontrado em sua pesquisa. Separe as sílabas da palavra fórum e classifique quanto à posição da sílaba tônica. Ó, depois contorne a terminação dessa palavra, tá? A partir da vogal. A Pro colocou em negrito aí, ó. Então, vamos lá. Fórum, ó, o paroxítona, tá? Ó, Depois aqui, flexione a palavra fórum no plural. Depois responda. Ela continua acentuada? Contorne a terminação da palavra no plural a partir da vogal. A partir da vogal, por isso que é do aqui, ó, do U e do aqui, porque R não é a vogal. Então, se falou a partir da vogal, é a partir daqui. Então, ó, fóruns, runs. Então, a partir do uns aqui é onde você vai circular, a Pro colocou em negrito aqui, ó, tá? Aqui é o e aqui o uns. A palavra continua acentuada no plural. Sim, ó, ficou acentuada no singular e ficou acentuada no plural. Considerando as perguntas anteriores, podemos concluir que se acentuam as paroxítonas terminadas em e uns, tá? Então, coloca aí e uns. Ao estudar as primeiras regras de acentuação das palavras paroxítonas, você aprendeu que a maioria das palavras em língua portuguesa são paroxítonas, mas são poucas as paroxítonas que são o quê? Acentuadas. Assim, é importante ter conhecimento dessas regras, tá? Ó, para acentuar corretamente as palavras quando for necessário. Português, língua português, sempre teremos regras a seguir, tá bom? Olha só, na página 29. Leia as palavras a seguir. Vamos lá, acompanhando com a prof. Lista, órfão, mares, imã, lixo, júri, gente, oceanos, marinha, vírus, grave, descoberta, grande, mancha, próton, íon, detritos, bíceps, objetivo. A Pro colocou aqui, ó, como essa palavra aqui não é de muito conhecimento nossa, a Pro colocou aqui, ó, observação. Yandon é uma espécie de avestruz americano, tá? Daí a Pro colocou aqui o que seria Yandon. Copie do quadro apenas as paroxítonas acentuadas. Olha aqui, pediu somente para copiar as paroxítonas acentuadas. Então, vamos lá, as que levam acento gráfico. Órfão, imã, que tem um acento aqui também no i, tá? Ó, tá? Imã, júri, vírus,
próton, íon e bíceps. Aqui no ímã, aqui no i, coloca o acentinho, tá? Para prof aí, tá? Então, ó, órfão, ímã, júri, vírus, próton, íon e bíceps. Só acentuadas, paroxítonas acentuadas. Depois pediu assim: separe em sílabas as palavras que você copiou e contorne as terminações a partir da vogal. Então, olha só. Órfão, tá? A Pro colocou as terminações separadas aqui, mas você pode contornar aqui, tá? Ó, órfão, ímãs, aqui também coloca o acentinho, tá? Ímãs, júri, vírus, próton, íon, bíceps. Daí pediu para você contornar. Só que a Pro colocou aqui, ó. Daí você contorna isso, não ia ficar muito grudadinho aqui para Pro contornar, tá? No slide para aparecer para vocês. Então a Pro colocou aqui, ó. Ão. Então aqui no órfão você vai circular o ão, contorna o ão. No ímãs você vai circular o ãs. Aqui tem, tá? O S também, ãs. Só que na apostila da prof veio só o an, mas porque deixa eu ver, separe em sílabas as palavras que você copiou e contorne as terminações a partir da vogal. A apostila aqui, nessa terminação aqui do ímãs, ela só trouxe o an, mas se é a partir da vogal, tem que colocar o S também aqui, tá? Ó, então fica ans, tá? É que a apostila trouxe assim, a Pro fez igual a apostila, mas agora aqui falando com vocês, tá? É o ans, tá? Coloca um S aqui também. Júri, a partir da vogal, ó, o I. Vírus, us. Próton, on. Íon, on. Bíceps, o PS aqui, ó, tá? Né? Então, olha só, a partir da vogal. Essa aqui a apostila também trouxe. A Pro fez igual a apostila também, mas o bíceps aqui, ó, mas não pega porque separa aqui, ó. Bíceps, bíceps, deixa pra ver. Não, bíceps. Não, é a partir do E, aqui, ó. Bíceps, a Pro tá olhando aqui na apostila e aqui. Ó, aqui também, você pode pôr o E aqui. Então, ó, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Nesse slide aqui, que a apostila trouxe de um jeito, a Pro fez igual a apostila, mas olhando agora, ó, se lá falou assim, contorna as terminações a partir da vogal, a apostila deixou faltar aqui, ó, o S, você coloca o S aqui, tá? Então, ó, ímãs, se é a partir da vogal, que é para eu copiar as terminações, ó, falta o S aqui, então é ans, tá? O I tá certo, o US tá certo, o ON tá certo, o ON aqui também. E o bíceps aqui, se diz aqui em cima que se é a partir da vogal, falta o E aqui, tá? Ó, EPS, tá? Então, tem que pôr o E aqui também, tá bom? Então, corrija aí para a prof, tá? Continuando. Agora, complete a seguinte regra. Olha aqui, acentua-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em uns, ps, ans, ãos, is, ons, us, tá bom? Então, completa aí. Faça esse aqui, tá? Entre as alternativas a seguir, há apenas uma que apresenta um grupo de palavras que são paroxítonas, só onde tem paroxítonas, tá? E que recebem acento. Assinale essa alternativa correta, só a correta que tem palavras paroxítonas. E depois, escreva nas linhas abaixo as palavras acentuando-as. Então, nós temos lá, letra A, íris, classes, álbum. Letra B, bônus, solto, táxi, sótão, táxi. Letra C, grátis, furgão, casa. Letra D,
Cristóvão, biquíni, chaleira. Letra E, jabuticaba, papel e lápis. Letra F, caderno, futebol e cadeira. A resposta correta aqui é a letra B, ó. Bônus, acentuou aqui. Sótão, tá? Tem um acento aqui no O, tá? Sótão e táxi. Coloca um acento aqui no O. Sótão, um acento agudo aqui, tá? Ó, sótão. Então, bônus, o acento circunflexo no O. Sótão, coloca um acentinho agudo aqui nesse O aqui, ó, para ficar sótão, tá? E aqui o táxi com acento agudo aqui. Então, bônus, acento circunflexo no O. Sótão, coloca um acento agudo aqui, ó, no sótão, tá? Aqui no O, coloca aí para prof. E o táxi, acento agudo, tá bom? Aqui, tarefa, página 30. Acentue, se necessário, as palavras a seguir. Em seguida, passe-as para o plural. Letra A, elétron. Letra B, bênção. Letra C, irmã. Letra D, órfão. Letra E, apagão. E letra F, médium. O que você vai fazer aqui? Acentuar, se precisar, e fazer o quê? E colocar essa mesma palavra no plural, tá bom? Continuando. Por exemplo, elétron. Elétron, vai colocar o acento aqui e vai colocar ela no singular e depois vai passar ela no plural. Elétron e depois elétrons, tá? Um exemplo. Vai continuar. Letra G, biquíni. Letra H, saci. Letra I, órgão. Letra J, álbum. Aqui, a página 31 é mais um pouquinho da hora da leitura, tá? Então, olha só. Leia a seguir. Parte da continuação da reportagem Mar de Plástico, depósito de detritos. Descoberta na segunda metade da década de 1980, a grande mancha de lixo do Pacífico está na área do Giro Pacífico Norte, um dos 5 maiores giros oceânicos do mundo, entre a costa ocidental dos Estados Unidos e o Havaí. A mancha acumula resíduos trazidos pelas correntes oceânicas. Olha, os detritos plásticos fragmentados, em sua maior parte, encontrados nessas águas calmas, não são detectados em imagens de satélite. Somente quem está em embarcações que se encontram na região consegue vê-los, tá bom? Giros oceânicos, quer dizer, grandes sistemas de correntes marítimas rotativas. Aqui, ó, que a Pro leu aqui. Depois, detritos, restos de alguma substância. Signatária, tem aqui, ó, que assina um documento. E o USP, Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo. Continuando, então, tá? Que é continuação da reportagem Mar de Plástico. Esboço de ação. A comunidade internacional também está se mexendo para tentar resolver o problema do lixo nos oceanos. Em 2011, foi criado o Compromisso de Honolulu para discutir a questão de resíduos nos mares em nível global. Um dos resultados concretos do Compromisso de Honolulu foi a assinatura da Declaração Global Conjunta da Indústria dos Plásticos, da qual a Plastivida é signatária. Ela que assinou, teve que ser assinado para implementar no Brasil esse compromisso mundial. A associação, como uma das entidades representantes da cadeia produtiva dos plásticos no país, e o IO-USP assinaram o convênio em 2012, tá? Ó, Mar de Plásticos, Planeta, 20 de agosto de 2018, tá? A fonte dessa continuação aí do texto. O assunto da reportagem foi um pouquinho aprofundado por meio de um mapa. O que esse mapa mostra? Lá na sua página 31, olha só. O mapa mostra a localização da grande mancha do lixo do Pacífico. A mancha
do Pacífico Ocidental e algumas correntes marítimas, tá? Ó, manchas e correntes, ó, marítimas, tá? Ó, corrente do Norte Equatorial, mancha do Pacífico Ocidental, corrente do Coroxio, corrente do Pacífico Norte, zona de convergência subtropical. Olha aqui, ó, grande mancha do lixo do Pacífico e da Califórnia, tá? Então, é isso que o mapa está mostrando. Momento da gramática. Mais um pouquinho de gramática aqui. Ó, adjetivo pátrio, pátrio, lá na sua página 32, vai ter uma revisãozinha aqui, ó, do adjetivo pátrio. Leia este trecho da reportagem. Mar de plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense e o Havaí, tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado amazonense e quase 2,5 vezes do território francês. Ó, aqui também tem a fonte, mesma que aquela, tá? Mar de Plástico, Planeta 20, 2018. No trecho da reportagem, foram destacadas 3 palavras, sim, ó, estadunidense, amazonense e francês. A qual classe gramatical elas pertencem? E daí você tem que explicar a sua resposta, indicando qual é a função dessa classe de palavras. Então, a Pro colocou aqui. Façam aí, ó. Os termos destacados pertencem à classe gramatical do adjetivo, pois desempenham a função de caracterizar um substantivo. Tá bom? Ó, oeste, estadunidense. Estado, amazonense. Território, francês. Então, os termos destacados pertencem à classe gramatical do adjetivo, pois desempenham a função de caracterizar o substantivo. Continuando. Além dessa função apontada por você, esses termos também indicam lugar de origem. Sim, uma nacionalidade de algo ou alguém. Por ter essas características, como esses termos são chamados? Já diz, ó. Esses termos são chamados de adjetivos pátrios, olha só, que indicam lugar de origem, nacionalidade de algo ou de alguém, que seria o quê? Adjetivos pátrios. Observe outros exemplos de adjetivos pátrios, retirados do mapa que acompanha a reportagem que você leu. Mancha do Pacífico Ocidental, Pacífico Ocidental. Corrente norte equatorial, norte equatorial. Ó, tá? Ocidental, equatorial, que seria o adjetivo aí, tá bom? Locução adjetiva, ali foi só uma revisãozinha, tá? Então, agora, o que a apostila trouxe. Locução adjetiva na página 32. Vamos retomar aquele trecho da reportagem Mar de Plástico, que vimos anteriormente. Agora, olha aqui, substitua os adjetivos pátrios por expressões mais de uma palavra, sem alterar o sentido do texto. Se achar necessário, volte ao trecho completo para encontrar essas expressões. Olha lá, a grande mancha de lixo do Pacífico localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos. Agora, nós só vamos completar, tá? Esse texto. E o Havaí, vai completando com a prof aí. Tem cerca de 80 mil toneladas de plástico descartados em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas e quase 2,5 vezes do território da França. Então, o que pediu para a gente fazer aqui? Para a gente retomar aquele trecho da reportagem e substituir os adjetivos pátrios por expressões, mais de uma palavra, sem alterar o sentido do texto. Foi o que fizemos aqui, tá? Certamente você deve ter percebido que os adjetivos pátrios estadunidense, amazonense e francês têm o mesmo sentido dos Estados Unidos, do Amazonas e da França.
Sim, estadunidense, dos Estados Unidos, amazonense, do Amazonas, francês, da França. Sim, tem o mesmo sentido. Assim como os adjetivos pátrio, as expressões dos Estados Unidos, do Amazonas e da França caracterizam o substantivo, sim, indicando lugar de origem e nacionalidade. Como essas expressões são formadas por mais de uma palavra, recebe o nome de locução adjetiva. Então, isso é uma locução adjetiva, tá? Que o quê? Caracteriza um substantivo, indicando o lugar de origem e nacionalidade. Ó, assim como adjetivos para as expressões dos Estados Unidos, do Amazonas e da França caracterizam um substantivo, indicando o lugar de origem e nacionalidade. Locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que tem a função de caracterizar o substantivo a que se refere. Então, vamos lá. Aqui você vai entender um pouquinho melhor. Ó, as locuções adjetivas não indicam apenas o lugar de origem e nacionalidade. Observe esse exemplo. Ó, substantivo ilha, locução adjetiva de entulhos. Ilha não é um substantivo. De entulhos está caracterizando, ó, ilhas, tá? Essa ilha de entulhos está crescendo mais rapidamente que se previa. Aqui o substantivo é revista. De ciências é a locução adjetiva. De revista está caracterizando o substantivo que é revista. A pesquisa foi publicada em uma revista de ciências. Aqui, o substantivo, as redes de pesca, a locução adjetiva de pescas está caracterizando o substantivo, que são as redes. Ó, as redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. Geralmente, a locução adjetiva é formada pela palavra de, ó, grifa isso, de ou variações do, da, dos, das e um substantivo, tá bom? Então, grife isso aqui. Essa explicação está na nossa página 33. O material de apoio desta unidade traz um jogo da memória com adjetivos que correspondem às locuções adjetivas que você já deve ter visto, mas não tinha o conhecimento de que os dois significavam a mesma coisa. Destaque as cartelas do jogo e convide um papai, a mamãe, o irmão ou a irmã para jogar com você. Divirtam-se. Se fosse na sala, a gente ia chamar o amigo, mas como vamos ter que fazer em casa, você vai chamar o papai ou a mamãe, ou o irmão ou a irmã para jogar. Olha um desafio. Podemos afirmar que as duas expressões destacadas a seguir funcionam como locução adjetiva? Explique sua resposta. A já colocou aqui. Precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico dos oceanos. Apenas a expressão dos oceanos funciona como locução adjetiva, pois caracteriza o substantivo plástico. A expressão de medidas está ligada a um verbo, ó, precisamos, tá? Nós precisamos. Então, é um verbo. Portanto, não pode funcionar como locução adjetiva, tá? Então, somente dos oceanos, tá? Ó, plástico, substantivo, tá bom? E aqui não, porque vem seguido aqui, ó, anteriormente, ó, de um verbo. Olha lá, a Pro tirou foto e colocou aqui sobre. Ai, desculpa, a Pro tá com tosse hoje. Olha lá. Sobre o jogo da memória.
Então, olha só, retomando, ai, crianças, desculpa, mas a Pro tá com uma tosse hoje, ó. Retomando aqui então. A Pro voltou aqui, a Pro tirou foto e colocou aqui sobre o jogo da memória, tá? Que tem lá no seu material de apoio, quando a Pro falou aqui, ó, tá? Então, olha só, daí você vai recortar e vai fazer esse jogo, vai jogar com alguém da sua família, ó, paterno do pai, fraterno do irmão, tá? Daí a Pro colocou as 2 imagens aí para vocês, tá? É isso aí que você vai ter que recortar para poder estar fazendo o jogo da memória. Ó, dental dos dentes, solar do sol, facial da face, bucal da boca, tá? E assim consequentemente, tá bom? Está sempre aqui, ó, do ladinho, tá? Só que a hora que você vai recortar, você vai misturar tudo, tá bom? Então, olha só. Essa foi a nossa aula de português. Qualquer dúvida, Pro, está à sua disposição, tá bom? Pode chamar a Pro, tá? Se tiver alguma dúvida nesse conteúdo, de adjetivo pátrio, de locução adjetiva, tá bom? Pode chamar a Pro, que a Pro está à sua disposição para estar explicando para você, tá? Para estar tirando a sua dúvida. Você vai receber mais algumas atividades também no plano de estudo, tá? Que irá facilitar um pouquinho também você fazendo as atividades sobre o entendimento, sobre a locução adjetiva, sobre adjetivo pátrio, tá bom? Então, qualquer dúvida, a prof está à sua disposição. E não deixam de fazer o joguinho, tá? O jogo da memória com alguém da sua família, porque com o jogo da memória você vai fixando e assimilando aí sobre o conteúdo do jogo da memória, tá? Que corresponde às locuções adjetivas, tá bom? Os adjetivos que correspondem às locuções adjetivas. Daí você vai assimilando um pouquinho a mais, brincando, né? Fazendo uma atividade lúdica e aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Qualquer dúvida, para estar à sua disposição. Beijos, beijos, tchau!